Deficiência intelectual, ela é caracterizada por limitações que são muito significativas no funcionamento intelectual, cognitivo, no comportamento adaptativo, abrange muitas habilidades conceituais, sociais, práticas, como, por exemplo, entender algumas brincadeiras, algumas piadas dos colegas, também dinâmica de sala de aula, horários. E essas limitações se manifestam antes dos 18 anos de idade. Afetam muito o desenvolvimento cognitivo, capacidade de realizar tarefas cotidianas de forma independente. Iremos falar aqui um pouco mais à frente sobre os graus, certo? E aí tem grau que realmente é muito comprometedor, tá? De todo o funcionamento, até mesmo diário, da pessoa que tem deficiência intelectual. Então, o funcionamento intelectual, ele tem a capacidade cognitiva, inclui várias habilidades, raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento e aprendizado a partir da experiência. Esse pensamento abstrato é o que eu falei antes aqui para vocês, que é sobre entender piadas, entender algumas coisas que realmente são do abstrato. Ele é medido por testes padronizados, pode ser um teste de QI com mais outros testes. O comportamento adaptativo, ele é conceitual, social e prático, tá? O conceitual, ele envolve linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, conhecimento e memória. Uma curiosidade, quem tem deficiência intelectual, assim como a dislexia, pode ser que enxergue as letras se movimentando. Por isso que troca muito P e B, certo? Q e G, justamente por isso. As habilidades sociais, eles envolvem relações interpessoais normais do dia a dia. Responsabilidade social, autoestima, capacidade de seguir regras e entender essas regras e evitar ser manipulado. Então, ele não consegue evitar ser manipulado. Então, se um coleguinha ou alguém vier a querer manipular alguém com deficiência intelectual, infelizmente pode ser que consiga, certo? Então, habilidades práticas que vai envolver atividade de vida diária, cuidado pessoal, gestão do dinheiro, uso do telefone, transporte e dentre muitos outros. Questão de leitura e escrita. Algumas causas da deficiência intelectual, elas também estão alinhadas a outras síndromes, transtornos ou outras deficiências, como, por exemplo, a síndrome de Down, certo? Síndrome do X frágil, tá? Também tem esse, é uma mutação de um gene, de um cromossomo, certo? Que é o cromossomo X. Durante a gestação, também infecções maternas, como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, zika, entre outros. Exposição à substância tóxica, como, por exemplo, durante a gravidez ou a amamentação, a mãe ingere álcool, drogas, alguns tipos de medicamento. Também tem o fator perinatal, que são complicações do parto, como falta de oxigênio, prematuridade, baixo peso ao nascer, ou falta de nutrientes da mãe para passar para o bebê, também pode ter. E pós-natais, então depois do nascimento, infecções como meningite, encefalite, traumas cranianos ou do acidente, ou até mesmo de um parto forçado, certo? Que chama o fórceps. Infelizmente ainda existem alguns hospitais que realizam, certo? Esse parto, que ele é usado um afastador onde puxa a cabeça da criança, certo? Para ela vir a nascer. Desnutrição grave, tanto na gravidez quanto após o nascimento. E o diagnóstico precisa de uma avaliação multidisciplinar. Envolve psicólogo, psiquiatra, pediatra, terapeuta ocupacional, assistente social e todos esses que já conhecemos ao longo aqui das aulas. Teste de QI, certo? Que é o coeficiente de inteligência. Então, essa avaliação, ela é feita por um neuropsicólogo, certo? Só deixar aqui bem frisado que testes de internet não são confiáveis, tá? E tem a escala do comportamento adaptativo, que é uma avaliação das habilidades sociais, práticas conceituais e educação e intervenção.
O plano educacional individualizado, ele tem uma sigla que se chama PEI. É uma sigla muito difundida e muito conhecida aqui no Brasil. Então, existe o currículo adaptado, certo? Que é a adaptação do conteúdo, das metodologias de ensino e as necessidades e capacidade de cada aluno, tá? Tem o apoio especializado, que são professores especializados, assistentes educacionais, com uso de tecnologia assistiva, como, por exemplo, existe o AE de Libras, que é o AE de Libras e o AE em Libras, que é para alunos surdos. E tem o AE em Braille e o AE de Braille, que é justamente para alunos cegos. Então, existe sim esses tipos de apoio de professores especializados e AEE especializado, atendimento educacional especializado. Uma intervenção precoce, estimulação cognitiva e social, terapias complementares, a inclusão escolar é muito, muito, muito importante, imprescindível. O ambiente inclusivo, ele promove um ambiente escolar confortável, que acolha, que apoie todos esses alunos, independente da deficiência. E a sensibilização, educação da comunidade escolar sobre as necessidades, potencialidades desses alunos com deficiência intelectual. Também sensibilizar contra estereótipos, contra piadas de mau gosto, contra os apelidos que muitas vezes os adolescentes acabam colocando uns com os outros, tá? E as implicações sociais práticas, desenvolvimento da autonomia, como por exemplo, treinamento de habilidade de vida diária, treinar várias vezes, por exemplo, a criança escovar o dente, tomar banho, tudo, certo? E empregabilidade, existe programas de treinamentos vocacionais e apoio à inserção no mercado de trabalho e apoio às famílias, educação, capacitação, redes de apoio são primordiais para que esse aluno que tem a deficiência intelectual, ele consiga sim evoluir. A história da deficiência intelectual, ela surge da existência de um desenvolvimento como categoria social mesmo, que são extremamente complexos, tá? A mutabilidade, a variabilidade, a inconsistência conceitual, contra a opressão ao longo do tempo indicam que ainda não existe uma base sólida para uma identidade social consolidada. Até mesmo porque antigamente não se chamava deficiência intelectual, e sim retardo mental. Então, mudou-se a nomenclatura faz pouco tempo, fazem poucos anos. Então, muito acontece de estereótipos e olha, o retardado mental. Então, é muito importante que todos saibam que a deficiência intelectual, a pessoa que tem a deficiência intelectual, ela tem total capacidade de se desenvolver, apesar de suas limitações, tá? Então, é muito importante um enfoque multidimensional que considera um funcionamento humano, com as dimensões e habilidades intelectuais, com atividades adaptadas, provas adaptadas, o tempo de realização dessas provas adaptadas, porque esse comportamento adaptativo, ele engloba um conjunto de habilidades conceituais que envolve até a autoestima da pessoa que tem a deficiência intelectual. Então, quanto ao contexto das avaliações em sala de aula, na sala do AE, na escola, devem ser feitas em relação ao ambiente físico, social, biopsicossocial, entender se esse aluno tem só deficiência intelectual ou tem outra deficiência atrelada. E as características pessoais de motivação, estilo de aprendizagem, estilo de vida. Quem é que fala esse? Quem fala isso? É um autor, são dois autores, o Dias e o Oliveira, no ano de 2013. Eles publicaram um artigo sobre deficiência intelectual. O último conceito estabelecido foi em 2010, que diferencia como uma definição operacional e uma definição constitutiva da deficiência intelectual.
Então foi quando se começou todo esse processo de mudança de nomenclatura e de entendimento da deficiência intelectual. Existem vários critérios observados a deficiência intelectual, certo? Muitos outros. Então, vocês devem ver na nossa apostila, no nosso curso, tá certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre deficiência intelectual. E espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber e quais são as suas dúvidas também, tá bom? Tô aqui para ajudar. Tchau, gente!